Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o desaparecimento de provas da Ação Penal 2417. A Ação Penal 2417, para quem não sabe, é a ação do, entre aspas, golpe, né, que estão investigando lá, o golpe que aconteceu no dia 8 de janeiro, que supostamente aconteceu no dia 8 de janeiro, e sumiram 3 provas que estavam em custódia da Polícia Federal ou do Ministério Público, da PGR. Ninguém sabe se quem perdeu foi os policiais da Polícia Federal ou se foi a PGR, mas o problema é que o sumiço de provas implica em nulidade das provas. E se tem nulidade das provas, vai liberar um monte de gente dessa parada, porque essas provas muito provavelmente foram usadas nesses inquéritos aí que estão condenando um monte de gente dos 8 de janeiro e coisa e tal. Vai ser uma festa isso, tá? Muita gente pode ser liberada nessa história. Vamos entender esse caso aqui. Eu fico me perguntando se isso daqui não é uma manobra do pessoal para soltar o pessoal do 8 de janeiro mesmo. Eu já falei para vocês que o que esse pessoal quer é prender o Bolsonaro, aí depois soltar o pessoal do 8 de janeiro. É isso que eles querem. Eles não querem... Eles sabem que é o absurdo que aconteceu, essas condenações absurdas, a não sei quantos anos de cadeia do pessoal do 8 de janeiro. Eles vão soltar esse pessoal. Só que eles querem primeiro prender o Bolsonaro. Eles querem conseguir prender o Bolsonaro, condenar ele a uma pena absurda de 50 milhões de anos e coisa e tal, para depois soltar o pessoal. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Xandão, minha mulherzinha, Peter entregou o furo do Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa notícia que saiu agora é extremamente preocupante para a PGR e para a Polícia Federal e para o Alexandre de Moraes, né? Vocês sabem, isso daqui é pouco provável que afete a condenação do Bolsonaro ou do resto das pessoas graúdas do 8 de janeiro, mas o pessoal que participou do 8 de janeiro pode sim ser beneficiado por isso daqui. Olha só. 2 policiais militares do Distrito Federal que respondem junto ao Supremo Tribunal Federal por uma suposta omissão no dia 8 de janeiro, informaram à Suprema Corte que alguns itens pessoais apreendidos não foram restituídos. O tenente Rafael Martins e o coronel Paulo José, ambos da Polícia Militar do Distrito Federal, tiveram os pertences pessoais devolvidos pela PF, mas sentiram falta de celulares e laptops. Então como é que funciona isso? Quando tem uma investigação, você está sendo investigado por alguma coisa, eu sei disso, eu passei por isso há algum tempo atrás, a polícia faz uma batida na sua casa, ela leva os seus pertences para avaliar, o seu celular, pode levar o que ela achar conveniente para avaliar lá da coisa, né? Em tese, eles têm que devolver depois. Esse negócio de não devolverem depois, isso não é tão incomum assim, tá? Volta e meia isso fica perdido lá nos... O pessoal, alguém lá na polícia acha bonitinho o seu celular e fala, ah, vou ficar para mim, né? No meu caso, eu não tive esse problema, tá tudo que tiraram de mim que foi devolvido. Minha advogada teve que ir lá em Brasília para pegar de novo meu celular que foi apreendido pela polícia, mas tranquilo, eu não tive problema com isso, né? Mas o que aconteceu no caso deste pessoal, desses policiais que foram investigados pela Polícia Federal lá em Brasília, né? Faltou um celular Xiaomi do Paulo José, que teria sido encaminhado à PGR, mas não foi encontrado, um laptop do Rafael Martins e um iPhone 7 do Rafael Martins, que também teria sido encaminhado à PGR, mas não foi encontrado. Ou seja, depois que colhem essas provas com você, não necessariamente fica com o policial que apreendeu essas provas. Isso pode circular dentro das polícias e de quem mais estiver investigando a coisa, né? Quem é que for produzir as provas a partir daquilo ali. Só que isso tem que ser devolvido para você e tem que ser guardada todo o registro de quem foi, para onde é que foi, quem é que tomou conta e coisa e tal. Se você sumiu com a prova, isso quer dizer que a cadeia de custódia dessa prova foi rompida. E se a cadeia de custódia dessa prova for rompida, a prova é nula, porque indica que alguém pode ter adulterado alguma coisa. Se alguém adulterou alguma coisa, né, prova nula, né? Você tem que ter a possibilidade, mesmo que tenha sido devolvido, ou seja, em tese, eles fizeram toda a coleta de informações, fizeram todos os depoimentos, tudo que precisava, eles escolheram dessas provas, em tese já era para estar devolvendo ao dono original daquilo, né? Deveriam ter devolvido o celular Xiaomi para o Paulo José e o laptop e o iPhone 7 para o Rafael Martins, deveria ter sido devolvido para eles. Mas, se não foi devolvido, significa que se perdeu lá dentro. Se perdeu lá dentro, existe a quebra da cadeia de custódia, e se existe a quebra da cadeia de custódia, é prova nula. E aí, a grande questão que fica é... Bom, primeira coisa,
Pode ser que eles achem essas provas, tá? Estão procurando lá dentro da PGR, dentro da Polícia Federal. Algumas coisas a PGR está falando algumas coisas a Polícia Federal está falando que entregou para a PGR, mas o laptop aparentemente não tem indicação sequer que tenha sido passado para a PGR, então pode ter sido perdido na própria Polícia Federal, né? E aí pode ser que eles encontrem, pode ser que amanhã apareça, não, encontraram o celular e o laptop dessas pessoas e pronto, está resolvido. Lembrando, esses caras aqui são policiais do Distrito Federal. Eram pessoas que estavam, em tese, planejando a segurança dos atos lá no dia 8 de janeiro, né? E, evidentemente, que houve omissão. Só que eles estão dizendo aqui que a omissão é só da Polícia do Distrito Federal, Polícia Militar do Distrito Federal. A minha opinião, como eu já falei para vocês, é que a omissão foi da Polícia Militar do Distrito Federal, mas também da segurança do Palácio do Planalto, da Câmara e do STF. Todo mundo errou ali, teve omissão de todo mundo ali. E muita gente se pergunta se essa omissão não foi de vontade, né? Queriam mesmo que acontecesse esse troço e por isso deixaram acontecer. Mas enfim, mas isso aí é outra investigação. Eles estavam investigando esse caso, aqui é a ação penal 2417, tramita na primeira turma do Supremo, é a ação penal que tá a galera toda, tá todo mundo nessa ação penal. É a ação penal do suposto golpe lá do coisa, né? Só que, aqui ó, na denúncia apresentada em 2024, a PGR entendeu que a Polícia Militar do Distrito Federal tinha informantes ou policiais infiltrados nos movimentos de insurgência popular, inclusive nos acampamentos em frente ao quartel-general do Exército, que municiaram os oficiais com informações frequentes e imagens, evidenciando a necessidade de ação preventiva para impedir os atos delituosos. E aí, qual que é o problema que eu vejo aqui, né? No final das contas, eu não sei se vai dar alguma coisa para esses policiais ou não, ainda não foi julgado isso, mas certamente essas imagens, no momento que elas estão dentro de uma prova, né, dentro do celular ou dentro dos computadores que foram apreendidos, elas podem ser usadas, inclusive, contra as pessoas do 8 de janeiro. Então, o pessoal que estava no acampamento e foi filmado pelos policiais do Distrito Federal, essas provas podem ter sido usadas para condenar outras pessoas também. Então, só que agora, aí a preocupação é essa, se essas provas forem perdidas, todo mundo que foi condenado com base nessas provas, a ação é nula, tá? A pessoa tem que ser liberada completamente e sai livre e não vai ter problema nenhum. Então é muito importante isso aqui pode liberar um monte de gente. Embora essa investigação seja relativa a verificar se a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal foi omissa no dia 8 de janeiro, depois que a prova entrou no processo, ela pode ser usada para guarnecer qualquer outra ação de qualquer outra pessoa que esteja no processo, né? Então, eles estão vendo isso daqui, mas é uma coisa que pode ajudar muita gente lá no 8 de janeiro. Não sabemos ainda qual a coisa. O que eu acho mais curioso dessa história é o ICL Notícias está dando essa notícia, porque o ICL, vocês sabem, né? É o Instituto Chupa Lula, né? Totalmente esquerdista, totalmente a favor do Lula. Então, não é estranho, eles estão falando aqui, ó, PGR perde aparelhos eletrônicos de policiais investigados no 8 de janeiro. Então aqui, ó, Moraes cobre explicações sobre celulares e laptops extraviados sob custódia judicial. Então está falando aqui que ao menos 3 aparelhos eletrônicos apreendidos durante a fase de investigação, 2 celulares e um notebook, desapareceram enquanto estavam sob responsabilidade de órgãos estatais. E aí está explicando o que a gente já falou aqui, né? A ausência dos equipamentos, além de comprometer a transparência do processo, acendeu um alerta sobre a integridade dos fluxos internos de guarda e controle de bens apreendidos no curso de ações penais em trâmite do STF. Na verdade, esse tipo de problema pode ser usado até para anular as outras provas, porque o pessoal pode argumentar que, olha só, se vocês não tomaram cuidado com essas provas, quem garante se rompeu a cadeia de custódia dessas provas, né? Cadeia de custódia assim, o policial que pegou na sua casa aquilo ali, ele anota um formulário dizendo, eu peguei tal hora, tal dia, coisa e tal, assinado. Aí lá dentro da polícia ele vai entregar para o depósito, por exemplo. Aí o depósito vai receber o negócio. Então tem uma cadeia de documentos que mostra onde é que a coisa está andando dentro da polícia. De repente da polícia vai para a PGR, ou vai para o perito que vai avaliar e coisa e tal, mas tudo é documentado, tudo tem documento indicando. Se fica comprovado que foi rompida essa cadeia de custódia, né, que alguém pegou o celular sem estar registrado, isso anula essas provas, com certeza, mas pode eventualmente servir como base para anular todas as provas do 8 de janeiro, porque vão dizer que, olha, o pessoal simplesmente não estava sendo cuidadoso com essas provas, e se não estava sendo cuidadoso com essas provas, anule-se as provas todas, né? E, de novo, vocês sabem que eu sou garantista, né? Eu reconheço
que o brasileiro médio não é, que as pessoas não gostam de garantismo, mas eu sou garantista. Eu acho que tem que ser isso mesmo. Por exemplo, tem um caso agora que está ocorrendo agora, que o pessoal está reclamando para caramba, o pessoal conservador de direita está falando, não, porque soltaram um cara que tinha sido preso com não sei quantos quilos de cocaína no avião. Soltaram porque a polícia fez merda. E se a polícia fez merda, tem que soltar mesmo. Gente, tem que tomar cuidado com isso, porque a polícia faz merda. O dia que você tiver um policial que não gosta de você, que não for com a sua cara, sei lá, tu passou a mão na namorada do policial, ou o policial acha que você passou a mão na namorada dele, e ele quiser te fuder, meu amigo, o policial te fode a vida, cara. Fode a sua vida. Então tem que tomar cuidado, tem que ter essa questão se foi um erro da polícia no caso do avião, tem que soltar o cara mesmo. Ah, mas o cara estava no avião com um monte de tóxico. Exatamente, o objetivo dessa lei é impedir que os policiais façam merda, é garantir que tudo vai ser anulado se o policial fez merda lá no início. Esse papo de que policial é sempre bonzinho e coisa e tal, isso não é sempre verdade, não. 99% das vezes é verdade, tá? Realmente os policiais, a maior parte deles é honesto, quer fazer a coisa certa e coisa e tal, mas esse tipo de controle é preciso. O Estado é uma força muito forte contra o indivíduo. Qualquer um dentro do Estado, se quiser te sacanear, te sacaneia. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Agora, então da mesma forma que isso vale também para o pessoal do 8 de janeiro. Se a polícia do Distrito Federal fez caquinha, né, se a Polícia Federal fez caquinha, perdeu essas provas, se a PGR perdeu essas provas, anula, essas provas estão anuladas. Aí qualquer pessoa do 8 de janeiro, estarão anuladas se eles não conseguirem encontrar. Pode ser que eles consigam descobrir lá qual foi o erro do processo, faltou o documento aqui, tá com não sei o que lá, de repente eles acham e conseguem reparar a coisa. Mas se não conseguirem, essas provas aqui estão anuladas. Então se alguém no dia 8 de janeiro foi acusado com base em imagens que estavam nesse computador ou nesses celulares, essas pessoas também saem livres, tá? Agora, pode ser ainda pior do que isso, como eu falei, os outros réus podem fazer o caso de que se a Polícia Federal não estava cuidando tão bem assim das provas nessa ação como um todo, a ação como um todo tem que ser anulada e tem que ser liberado todo mundo, né? Aqui, ó, e de novo o ICL fala aqui, ó, perda de celulares de investigados no 8 de janeiro preocupa Goné por risco de anular as provas. O Paulo Goné está preocupado. Aqui, ó, segundo ele diz aqui, ó, a Polícia Federal tem adotado uma postura de tranquilidade nos bastidores sob o argumento que os bens não estavam mais sobre a sua guarda, que o problema aconteceu na PGR, ou seja, a Polícia Federal entregou para a PGR. A Polícia Federal tem lá a prova mostrando que entregou para a PGR. Mas se você lembrar aqui, ó, o pessoal explica aqui, ó, que realmente o celular Xiaomi e o celular iPhone 7 teriam sido encaminhados para a PGR. Agora, o laptop, em princípio, eles não sabem, ou seja, dá a entender que nem tudo ali tinha sido encaminhado à PGR. Não sabemos o que aconteceu aqui, né? A responsabilidade pela guarda final dos equipamentos teria sido transferida para a PGR após a realização de perícias. De novo, eu não sei quem que é culpado, se é a Polícia Federal, se é a PGR. O resultado final, se não encontrarem esse negócio, se não conseguirem explicar exatamente o que aconteceu, não, faltou assinatura aqui, o negócio está guardado no depósito ali, se não conseguirem resolver isso, é prova nula e pode anular todas as provas do processo. Agora, você não acha estranho? O Instituto Chupa Lula está dando essa notícia que pode anular as provas do 8 de janeiro e coisa e tal, né? Porque, de novo, em princípio, só vale para essas provas, para quem foi acusado com essas provas aqui. Mas, em tese, os advogados de defesa podem fazer o caso de que todas as provas precisam ser anuladas, o processo todo precisa ser anulado. E, bom, o Xandão vai anular tudo? É o que eu falo para vocês, pode ser que anule, tá? Depois de condenar o Bolsonaro, pode ser que ele anule os processos do pessoal do 8 de janeiro todo. Mas não sei, vamos ver o que vai acontecer nisso daqui, né? O fato é que me causou estranheza o Instituto Chupa Lula tá colocando esse tipo de notícia aqui, né? Vamos ver o que acontece. Eu acho que é isso daí. Se a polícia fez merda, anula-se tudo, solta todo mundo. Tem que ser isso pro 8 de janeiro, tem que ser isso para quem tá caminhando, andando com cocaína, quem tá com um avião, tem que soltar mesmo, não tem esse negócio. Não passem pano pra polícia que comete erro. Cometeu erro, tem que soltar mesmo. É o mínimo que se espera. Porque, olha, o policial não vai nem ser preso, o policial não vai nem corresponder por isso. Ou seja, tem que soltar mesmo, não tem esse negócio não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.